Não tá. Então, meninas, voltando aqui, agora vamos falar sobre o hífen, ok? O hífen é o Ok. usado para formar palavras compostas, dividir sílabas, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. A gente vai falar agora sobre as regras do hífen. Regras do hífen. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Então, se eu tenho alta estrada, fica junto. Anteontem, E com O, junto. Videoaula, junto. Então, não uso hífen. Não uso hífen para unir consoantes diferentes. Ó, hipermercado, R com M, não uso. Superbactéria, R com B, não uso. Não uso hífen para unir consoante com vogal. Então, hiperativo, R com A, não se usa. Interescolar, R com E, também não se usa. Agora, eu uso hífen para separar vogais iguais. Micro-ondas, apareceu dois Os, duas vogais iguais, separo com hífen. E anti-inflamatório, dois Is, separo com hífen. Usa-se hífen para separar consoantes iguais. RR, separo com hífen. Deixa eu ver. RR de novo, separo com hífen. Uso hífen com prefixos pós, pré e pós. Pós-graduação, pré-natal, pró-vida, ok? Agora, se nós estamos falando de dois elementos, temos que saber o seguinte: se o segundo elemento começa com R ou S, a gente vai duplicar e não vai usar hífen. Mini saia, o segundo elemento, né? Mini saia. Se saia começa com S, então eu vou colocar mais um S e não vou colocar hífen. A mesma coisa vai funcionar para ultrassom, ok? Eu tenho o segundo elemento começando com S, eu vou duplicar esse S e não vou usar hífen. Assim fazendo com as outras palavras, ok? Ok. Ok. Então, a gente não usa hífen com elementos de ligação, exemplo, mão de obra, dia a dia, café com leite. Se não houve elementos de ligação como o de com a, a gente põe o hífen. Então, arco-íris, guarda-chuva, pega-pega, tem hífen. Também não utilizamos o hífen em locuções com palavras repetidas. Então, dia a dia, corpo a corpo, face a face. Palavras com hífen, arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa. Espécies botânicas e zoológicas, também temos que colocar hífen, bem tive erva doce, pimenta do reino, ervilha de cheiro. Se, antes de palavras com H, há hífen também, ó. Antes de higiene, higiene começa com H, coloco o hífen. Circo hospitalar, põe o hífen, porque eu tenho o H no segundo elemento. Não se usa hífen, se eu tenho prefixos como desin. Então, desin, se ele perdeu esse H inicial, exemplo, humano, se eu estou falando de desumano, e humano era uma palavra com H, e ele perdeu esse H, então ele não vai ter hífen. Então, desumano não tem hífen, inábil não tem hífen. Palavras que perderam a noção de composição, não tem mais aquela noção da composição de palavras, como girassol, pontapé, paraquedista, também não se usa mais hífen. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Transiliação. O que é transiliação? Se uma palavra não cabe numa mesma linha, a gente faz muito isso no português, a gente translinha, né? A gente divide, então fica uma palavra numa linha e a outra na seguinte, se chama de transliação. Se a gente tem uma palavra composta em que há hífen, a gente tem que repetir esse hífen, tá? Então, exemplo, se eu quero colocar serenalosemos, então vai ficar serenar hífen, aí eu repito o hífen porque essa palavra serenalosemos, ela já tem o hífen, serenalos, então ela já tem o hífen, então eu tenho que colocar dois hífens, um para translineação e o outro para o hífen. Eu não posso tirar esse hífen de lá. Eu tenho que repetir. Então vai ficar serenar, tracinho da translineação,
Na segunda, você já coloca o hífen e coloca o los, ok? A mesma coisa com as outras palavras. Prefixos bem e mal, mas palavra iniciada com vogal a hífen. Então, eu tenho lá. Nas palavras compostas com advérbios bem ou mal, se a palavra inicia com consoante, ela tem junção, ela não tem hífen. Se eu tenho mal com P, P é consoante, então não tem hífen. Bem com F, bem, F consoante, não tem hífen. Então, palavras com mal e bem, se é iniciada com consoante, não tem hífen. Agora, se é iniciada por vogal H, tem hífen. Então, gente, é gravar mesmo, olha lá. Bem ou mal com hífen, olha lá. Se eu tenho, no caso ali, bem, com exceção do advérbio, com palavras começadas com consoantes, lá, bem posto, bem-vindo, ainda existe hífen. Então, vocês têm que estudar as palavras mesmo. Tem que gravar essas palavras, porque, ó, bem-vinda tem hífen, mesmo sendo iniciado com consoante. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, ok? Então, nós temos aqui duas tarefas. Vocês podem fazer, ok? Vocês têm alguma dúvida a respeito do hífen? Ah, o hífen é mais Hum, chatinho, né? achei Então, o mais hífen, vocês difícil. têm que realmente gravar essas palavras. Pois é com O treino, hífen né? é umas regras, tem palavras que tem o hífen, às vezes tem a mesma regra, mas ainda tem, igual bem-vindo ali. Mesmo sendo iniciado por consoante no V, ele ainda tem, ainda tem o hífen. Então, assim, tem que gravar mesmo as palavras, ok? Podem fazer os exercícios, o exercício um e exercício 2. O primeiro, vocês vão assinar onde foi empregado incorreto. E o segundo, vocês vão colocar em que todas as palavras são grafadas corretamente, com hífen, ok? Hum, Já fiz. Não sei se tá certo. Já fez? Sim. já, Acho que essa tá mais fácil, né? Não muito. não sei, a anterior, a sequência anterior eu achei mais fácil. A de ditongo, tritongo e hiato. Entendi. Aqui é porque pegou muita palavra que você deu exemplo. Eu acho que foi por isso que facilitou. Entendi. Já terminaram? Então eu vou corrigir, ok? Número Ok, um, assinale a alternativa na qual o hífen esteja empregado incorretamente. Qual é, gente? Vocês colocaram? eu coloquei a A. Por que A está errado? Está empregado corretamente?
Ó, presta atenção. A gente tem anti-inflamatório, a gente tem I e I. Hum, Lembra que eu falei que vogais iguais a gente separa? Ah, é incorreto. Tá. Sim, então Uhum. a não é. Uhum. Tá. Micro-organismo aconteceu a mesma coisa. Mini saia, se o segundo Eu termo fui. começa com S, a gente repete esse S e junta. Foi, é Certo. mesmo. Mal-humorado, se eu tenho Mal. mal começando com H, separo. Agora, o único que está errado é o antissocial, Que acrescenta o S de novo. porque eu tenho que acrescentar o S e ele tem que Uhum. vir junto. Então, Hum, antissocial é a letra E, então ele está empregado incorretamente. tá. Usa o mesmo como se fosse o da mini saia, né? É, mesma coisa. Conseguiram fazer esse? A dois, eu fiquei em dúvida entre a letra B e a C. Não, não. Entre a C e a D. Ah, tá. Vamos lá, então. Número 2. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Abençoou, heróico, ultrassom. Ultrassom tá certo, abençoou tá certo. Heróico não tá certo, heróico não tem acento. Lembra que eu falei para vocês que a palavra heróico não tem acento? Porque nós temos heróico, oico. Água de coco. Antes de ontem, feiura. Também está errado a grafia. C, anti-infracionário, a gente tem dois is. Separando, se a gente tiver separar, então anti-infracionário está certo, fim de semana está certo, porque fim de semana eu tenho, lembra? Que eu tenho, no caso da água de coco, que não tem hífen, tá? Por causa dessa composição, essa ligação com a palavra de. Então não tem hífen. E leão marinho, como espécie zoológica, tem hífen. Então a certa é a letra C. A letra D, mini saia, tá certa. A autoescola tem que estar junto, porque eu tenho O com E, vogais diferentes, então tem que juntar. E cosseno tem o segundo elemento com S, tem que ser mais um S. E sem, ele vai vir sem hífen. Então a certa é a letra C, ok? Ok. Então é isso, gente. Alguma dúvida a respeito do hífen? Vocês não têm apostila ainda? Ainda não. Eu, pelo menos, Não, nunca foi. não. A apostila ela vem disponibilizada de acordo com o início do módulo? Entendi. Então, gente, é, é isso aí. Então, aí vê direitinho essa questão da apostila, então, vê se vocês conseguem ver isso, ver se conseguem, porque acho que para estudar fica mais fácil, né? Mesmo tendo as aulas e tudo, mas acho que para estudar em casa fica mais fácil. Até para relembrar o hífen, para relembrar o acento, as palavras, acho que fica melhor, né? Será que é aquela que a gente pegou que estava dando aquele livro há pouco tempo, Mariana? Uhum. Acho que não, É essa apostila aí Não. mesmo, é igual porque a minha, essa se é não me engano. ela é física ou é sempre digital, ô Rebeca? Eu não sei dizer, mas eu sei que vocês têm a apostila. Eu acredito que vocês têm uma apostila. Mas aí tem que ver na secretaria se tem disponibilizado. Ok? Tá, vou procurar essa semana, vou Tá procurar. bom. Ah, então a gente vai parar aqui. E na próxima aula a gente continua com pontuação. Lembrando que próxima aula eu vou dar uma atividade diversificada
Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, uma pesquisa, mas eu só vou passar na próxima aula, tá bom? Aí, se puder, não faltar a próxima aula, tá? Que aí eu vou Tá, passar essa atividade, tá bom? tá bom, E, e é Tá, isso. tá Puder bom. tá avisar bom. os colegas de vocês também para entrar entrando na aula. Ainda tem alguns que estão precisando entrar aí, são bastante alunos, né? Não são poucos. Então, se você puder avisar aí os seus colegas de vocês para estar entrando na aula, né? Os colegas de vocês. Tá bom, Tá, gente? tá bom. Uhum. Então é Tá bom. isso. Bom fim de semana para vocês, tá? A gente se vê na próxima Obrigada. aula. Você também, até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.